Olá, que ótimo começar mais esta nossa análise detalhada. Hoje, marcando aqui o dia 18 de maio de 2026, a gente tem um tema super humano pela frente. Baseado naquelas meditações diárias que muita gente já conhece, o foco da nossa exploração gira em torno de duas coisas que estão totalmente e literalmente interligadas. Como reconstruir aquelas amizades que deram uma balançada e, no meio disso tudo, encontrar uma liberdade interna real, sabe? É incrível pensar que textos bem diretos e simples trazem uma sabedoria tão prática para a nossa vida. Vamos entender juntos como ter a coragem de olhar para os nossos próprios erros é, na verdade, a chave de ouro para a nossa própria liberdade. E para a gente começar a desatar esse nó da transformação, a gente precisa redefinir o que de fato significa mudar de rumo. Olha só essa ideia de que a verdadeira recuperação não é só parar, mas sim descobrir quem realmente somos. A gente costuma pensar, né, que superar um hábito destrutivo ou um problema é só pesar no freio, simplesmente parar e pronto. Mas, na verdade, bom, o material que estamos analisando nos mostra um quadro bem maior. A verdadeira recuperação, o crescimento real, não é um jogo de negação. Pelo contrário, é um processo superativo de descoberta, é uma jornada de peito aberto onde o ponto de chegada não é ficar encarando aquele vazio que um hábito ruim deixou, mas sim preencher esse espaço encontrando a nossa essência mais autêntica. Bom, vamos mergulhar nisso. O grande motor de arranque de toda essa jornada é o tal do despertar. A visão de sobriedade e recuperação que a gente vê na fonte vai muito, mas muito além da questão de substâncias, tá? É uma sobriedade de atitudes, de estar de fato presente no agora. Isso envolve a arte de reconstruir relações importantes, ter força para quebrar aquelas barreiras que nós mesmos criamos e, no fim das contas, viver de verdade. E o mais legal de tudo? Isso pede da gente um compromisso fresquinho, renovado a cada manhã. É como o sol nascendo, sabe? Ele ilumina o caminho e traz uma nova chance brilhante de a gente andar com integridade todos os dias. Então, passando para a parte 1 da nossa análise, focada na ação externa, ou seja, o ato prático de fazer reparações. Tirando um pouco da teoria e indo direto para o mundo real, a verdade nua e crua é que a gente erra. A gente lida mal com algumas situações, pisa na bola e, inevitavelmente, acaba magoando as pessoas ao nosso redor. E é aí que entra esse princípio super sólido do nono passo dos programas clássicos. Fizemos reparações diretas às pessoas que prejudicamos, sempre que possível. Entender isso, pessoal, é algo que muda o jogo completamente. Tem aquele mito clássico de que um erro grande é o ponto final automático de uma amizade. Mas os textos mostram um lado incrivelmente otimista. Se a gente tiver aquela vontade genuína, aquela humildade de chamar a responsabilidade para o peito, as amizades não apenas sobrevivem aos nossos tropeços, mas podem ficar ainda mais fortes e muito mais enraizadas do que antes. Incrível, não é? Agora, o que é realmente interessante neste ponto da nossa análise é como a mecânica de um pedido de desculpas é maravilhosamente simples na teoria, mas, nossa, um verdadeiro pesadelo para o nosso ego na vida real. Vamos pensar juntos. Primeiro, a aproximação. Segundo, é preciso soltar a voz e dizer com todas as letras: eu estava errado. Terceiro, e muita atenção porque isso é vital, sem justificativas. Sabe aquele clássico, me desculpe, mas é melhor esquecer? Riscar do mapa. Qualquer mais destrói a reparação na mesma hora. E por fim, o quarto passo, respeitar o tempo do outro. É muito normal a gente sentir um desespero tão grande para se livrar da culpa, a ponto de querer desviar a responsabilidade ou exigir um perdão a jato. Só que a genialidade está na simplicidade. Admitir a falha, sem inventar historinha, traz uma clareza imediata para a relação. E seguir esse roteiro certinho nos leva a uma linha de fronteira que é absolutamente crucial nas relações humanas. Depois que o pedido de desculpa sincero é feito, a gente chega neste ponto de aceitação. Nós fizemos a nossa parte, o restante já não está sob o nosso controle. É fundamental separar as coisas. Fazer a reparação com honestidade é o nosso lado do campo. Mas o ato de perdoar, de voltar a confiar, de abrir a guarda de novo, isso rola num fuso horário que pertence única e exclusivamente a outra pessoa. E a gente tem que abraçar isso com o coração leve e sereno. Afinal de contas, como o material aponta com uma precisão cirúrgica, fomos nós que erramos, certo? Não eles. E isso nos leva à parte 2. Vamos explorar a recompensa interna de tudo isso, que é a verdadeira liberdade. Isso ilustra brilhantemente como aceitar o que a gente não pode controlar é a chave para mudar o foco do trabalho interpessoal para dentro, lá na nossa própria psicologia profunda. A promessa destacada aqui é gigante. Vamos conhecer uma nova liberdade e uma nova felicidade. Detalhe importante, não estamos falando de uma alegria superficial. É uma paz que brota justamente quando a gente larga no chão aquele peso esmagador da culpa.
Se a gente pensar bem, quando a gente para de gastar uma energia absurda tentando esconder nossos defeitos, quando a gente finalmente varre a nossa própria calçada, o caminho se abre como num passe de mágica para uma serenidade que é literalmente transformadora. Para deixar esse choque de realidade ainda mais palpável, vamos comparar os dois cenários. Do lado esquerdo, o comportamento antigo. Usar máscaras super pesadas, tentar fugir da realidade a qualquer custo, se esconder atrás de vícios ou daquelas desculpas que não acabam mais. Gente, convenhamos, esse é um estilo de vida muito exaustivo. É paralisante, solitário ao extremo. Haja energia para sustentar uma fachada. Já do lado direito, em total contraste, a nova realidade entrega nas nossas mãos a liberdade surreal de crescer, de amadurecer de verdade e, acima de qualquer outra coisa, de ser quem a gente realmente é. Não precisar interpretar um personagem 24 horas por dia para lidar com o mundo, olha, com certeza, é a maior e mais pura de todas as liberdades. Diante de tudo isso, a gente precisa encarar a palavra recuperação com lentes totalmente novas. Baseado na reflexão de hoje, a recuperação plena não é um conceito médico distante. É o ato de descobrir quem realmente somos quando deixamos de ser escravos dos nossos medos, das nossas culpas e daquelas nossas fugas de sempre. Então, vamos parar um momento e absorver o peso colossal do que isso significa. Quando o medo do que os outros vão pensar, quando aquele pavor de rejeição e a culpa pelos escorregões do passado param de ditar as regras do nosso jogo, quem é que sobra ali, de pé? O que sobra na sua forma mais crua e bonita é a nossa essência autêntica. Lógico que sustentar essa honestidade radical, ficar assim totalmente sem defesas não é nada fácil. É como tentar segurar a água com as mãos. E é por isso mesmo que os textos trazem a gente de volta para este mantra maravilhoso que nunca perde a validade. Só por hoje. É isso mesmo. Toda essa filosofia gigante de mudar a vida, reconstruir amizades e se redescobrir não é um contrato assustador para os próximos 10 anos. É um compromisso exclusivo, fechado, para o momento presente. A ideia do só por hoje serve como uma âncora para a mente da gente. Ela lembra que manter as relações e ser de verdade são coisas que a gente renova cada vez que o sol nasce. O alvo aqui não é a perfeição eterna, longe disso. A meta é só ter compromisso com a verdade nas próximas 24 horas. Simples assim. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. No nosso dia a dia, a gente chega num plano de ação muito cristalino. Primeiro, querer ativamente ser um amigo responsável e bancar as próprias atitudes. Segundo, se esforçar de propósito para manter as reparações simples, indo direto ao ponto, sem ficar dando voltas. Terceiro, dar um valor gigantesco à liberdade diária que a gente ganha ao viver sem aquelas máscaras sociais. E fechando o pacote, ter a coragem de deixar a transformação pessoal rolar solta de um jeito bem natural. No fim do dia, essas são as ferramentas definitivas para a gente cultivar relações muito mais ricas e, de quebra, uma mente em total paz. É aquele combo perfeito. E assim, chegando na reta final dessa nossa análise, o objetivo é que o impacto dessa conversa não fique só aqui na tela. A gente fecha com esta provocação, que é praticamente o coração de todo esse material. Quem somos nós quando deixamos de ser escravos dos nossos medos? Que essa pergunta fique aí, pipocando na mente ao longo do dia. Afinal de contas, quando a gente tira o medo do volante e ele para de comandar as nossas ações e palavras, é bem aí que a jornada real da vida começa de verdade.